Boa noite a todos. Conforme combinado, hoje nós falaremos sobre pós-operatório. Acabou que estou transmitindo em trânsito, assim, entre dois compromissos, para até honrar e manter a agenda. Mas a nossa ideia seria justamente hoje nós falarmos sobre o pós-operatório e o acompanhamento pós-cirurgia bariátrica. É importante nós ressaltarmos que quando a gente faz todo o preparo pré-operatório e o paciente por vezes nos questiona a respeito da utilização ou não de alguns profissionais, ou até mesmo a necessidade de se fazer avaliação psicológica, se fazer avaliação endocrinológica, nutricional. É importante nós ressaltarmos que não é simplesmente a necessidade de se ter certeza se o procedimento cirúrgico ele pode ser feito, mas principalmente se nós teremos o resultado e o sucesso no pós-operatório. Então, nos dá mais ou menos uma ideia de adesão ao tratamento e principalmente que se cria um vínculo entre não só o cirurgião, mas também com toda a equipe envolvida, para que o paciente consiga ter, não rapidamente, mas atingir o seu objetivo e principalmente a longo prazo conseguir manter o peso perdido. Então o acompanhamento pós-operatório ele já vai iniciar imediatamente no período de pós-operatório imediato após a cirurgia realizada, e nós vamos ter então que nesse caso, uma vez que o paciente tem a evolução desejada, inicia a dieta líquida ainda no hospital e vai para a sua residência, para a sua casa, esse paciente então ele já vai seguir todo o período de dieta, todo aquele período inicial até o retorno ao consultório, podendo então retornar gradativamente às suas atividades habituais, à medida que vai se melhorando da dor, melhorando, ou seja, de uma forma progressiva, se melhore também o hábito alimentar. E normalmente esses retornos pós-operatórios eles vão se iniciar já em torno de 7 a 10 dias de pós-operatório para remoção dos pontos, onde o paciente então ele é reavaliado pelo médico inicialmente. Em alguns casos, algumas equipes já trabalham com essa reavaliação pela nutricionista e pela psicóloga, uma vez que essa fase inicial é um pouco mais difícil, justamente pela restrição alimentar um pouco mais volumosa, digamos assim, ou seja, um pouco mais séria. Porém, após esse retorno imediato, o paciente normalmente faz retornos após 30 dias do procedimento e depois a cada 3 meses durante o primeiro ano, no segundo ano a cada 6 meses e depois, pelo menos uma vez ao ano, ele deve retornar justamente para poder fazer o acompanhamento com os exames. Aí, a dependência de quem vai fazer esse acompanhamento pós-operatório, se é o cirurgião, se é o endocrinologista, isso é muito particular de cada equipe. Eu diria para vocês que, na grande maioria, o ideal é que se tenha toda a equipe participativa. Isso tanto o endocrinologista, o cirurgião, a nutricionista, a psicóloga, fisioterapeuta em alguns casos. Existem pacientes que necessitam de acompanhamento fonoaudiológico, justamente para melhorar hábitos de mastigação, que vão também reeducar a parte alimentar e que ele tenha a longo prazo também uma melhoria da sua qualidade de alimentação, né? Não apenas do que comer, mas da forma como comer. Uma boa mastigação pode também ser a chave para um resultado melhor no pós-procedimento bariátrico. Um outro dado importante de conhecimento é justamente que nesse pós-operatório a nutricionista ela vai ter a função importante de condicionar o paciente a manter um hábito alimentar saudável, não apenas com restrição de calorias, mas principalmente evitando excessos de carboidrato, inclui os doces, as massas em excesso. Nós sabemos que principalmente nesse período inicial de 2, 3 meses de pós-operatório é muito comum o paciente sentir uma certa dificuldade em relação à ingesta de proteínas, de um modo geral, mas principalmente a carne vermelha. Então é treinado para isso, orientado isso para que ele tenha essa melhora.
A psicóloga também tem um papel fundamental, é nessa fase que começa a surgir, né? Apesar do apetite reduzido e do volume reduzido de alimentação, é nessa fase que surge certas ansiedades, certas dificuldades em relação ao comportamento, ainda sente-se a vontade de comer, né? A necessidade de comer com os olhos, então a psicóloga tem um papel fundamental. O endocrinologista na prescrição das vitaminas, isso em algumas equipes é feita pelo cirurgião também. O cirurgião para fazer o acompanhamento do resultado de médio e longo prazo, né, fazendo acompanhamento passo a passo de todo o resultado de exames. E a necessidade desses exames, então, que vão incluir a cada 3 meses nesse primeiro ano exames de sangue, geralmente com 6 meses e 1 ano se faz uma nova endoscopia, ecografia. Isso também pode ser variável de serviço para serviço, mas numa média geral é isso que é feito. Nesse pós-operatório, a importância dessa ecografia, muitos pacientes perguntam e questionam, é justamente o quê? Alguns pacientes, em torno de mais ou menos 1/3, em torno de 30% a 33%, podem desenvolver colelitíase, ou seja, a presença de pedras na vesícula. Isso tem relação não apenas com a perda de peso causada pela cirurgia. Toda e qualquer perda de peso, seja por uma dieta mais restritiva, por uso de balão intragástrico, também vão aumentar a quantidade de colesterol que é excretado pela bile e consequentemente acumulado na vesícula biliar, e tem uma probabilidade maior de formação então do cálculo vesicular. Uma vez detectado, é importante que se faça a programação de uma forma eletiva, ou seja, evitando uma emergência e um risco cirúrgico. Então se faz uma programação para que seja feito então a remoção desta vesícula. A endoscopia, qual que é a função dela? O acompanhamento para ver se não surge algum quadro de gastrite, se o tamanho do estômago está adequado, se não há um aumento da anastomose, que é justamente nesses casos em que o paciente não faz o acompanhamento adequado que ele pode ter uma recuperação do peso por uma anastomose mais dilatada, ou alimentação inadequada, que ele possa desenvolver uma insuficiência vitamínica. Então também nessas consultas, nesse acompanhamento, se faz então a cobrança, digamos assim, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas o acompanhamento para que o paciente então faça o uso, faça o cuidado adequado no suplemento vitamínico, a tomada correta, a reposição sempre que possível, a necessidade eventualmente de se fazer uma reposição venosa ou intramuscular de algumas vitaminas. Isso tudo pode acontecer. Nós temos diversas vitaminas, diversos suplementos disponíveis no mercado. Isso também é particular de cada equipe, de cada médico. Valeria muito a pena você então consultar a sua equipe e saber qual é o suplemento que deve ser feito. Um outro ponto importante que nós sempre somos questionados é em relação ao padrão alimentar e, consequentemente, os sintomas que o paciente pode desenvolver nesse período de pós-operatório. O que nós percebemos? Muitos pacientes eles reiniciam um quadro de consumo excessivo de carboidratos, e esses carboidratos eles têm uma parcela de gordura envolvida. E isso vai gerar formação maior de gases, e esses pacientes, consequentemente, também terão uma incidência maior de alterações de hábito intestinal, seja por uma prisão de ventre ou até mesmo por diarreias mais frequentes, com odores maiores nos gases, com as diarreias eventualmente gordurosas. Então isso normalmente tem relação com um erro, né? um efeito, uma alteração não desejada do hábito alimentar, que pode acontecer porque a restrição do consumo de proteínas e carnes, ela pode ser um pouco maior pela dificuldade que o paciente sente em comer carne vermelha principalmente. Mas deve-se tentar então, com o auxílio da nutricionista, a melhoria desse hábito alimentar. Existem hoje medicamentos para isso também, que podem diminuir a formação de gases, o odor nas fezes, que podem ser prescritos pelo seu médico, que vai fazer o seu segmento de pós-operatório. Outra dúvida muito comum também sobre o dumping pós-operatório. O dumping, já comentamos em vídeos anteriores, também está relacionado principalmente à ingesta excessiva de carboidratos e com a ingesta de gorduras. Um dumping precoce que acontece, ou tipo 1, que acontece logo após a alimentação, com sonolência, sintomas então de hipotensão, como se a pressão tivesse baixado, né? Melhoram quando o paciente se deita,
e tem sintomas tardios, chamados de hipoglicemia reativa, que é o dumping tipo 2, que acontece em torno de 2 a 3 horas após a alimentação, e esse paciente então pode sentir tremores e sintomas como uma hipoglicemia, tendo vontade em relação ao consumo de doces, justamente por um erro na alimentação anterior, com o consumo de um carboidrato de rápida absorção, ou até mesmo com o consumo de doces após a refeição, pode trazer esse tipo de sintomatologia. Um dado sempre preocupante, que nós já comentamos no vídeo anterior, é sobre o reganho de peso. Isso realmente, nós temos estatísticas mostrando que o paciente que adequadamente faz o segmento pós-operatório, com consumo de vitaminas, fazendo todo o processo de exames, acompanhamento e retornos programados, tem uma menor chance de desenvolvimento desse problema. Então a probabilidade de se ter uma recuperação, um reganho de peso, acaba sendo ainda menor. Outro dado a ser sempre lembrado é que, em alguns casos selecionados, nós vamos ter pacientes que vão desenvolver intolerâncias a determinados tipos de alimento. Um deles é o próprio leite, Então, alguns pacientes que já tinham alguns sintomas, mas não tinham o conhecimento, acabam descobrindo que eram intolerantes à lactose ou acabam agravando essa intolerância. Então, é normal, eventualmente, um ou outro alimento, o paciente não conseguir fazer o consumo como fazia anteriormente. Isso vai acontecer com gorduras, isso pode acontecer até mesmo com frutas, saladas, então é muito particular de cada paciente. A gente percebe principalmente que as mulheres acabam tendo um pouco mais de intolerância às proteínas do que os homens, e justamente se adaptam melhor à alimentação mais frequente, mais à beliscação. E isso pode ser um fator que a médio e longo prazo possa comprometer o volume de peso perdido. Outro ponto a ser considerado nesse pós-operatório são aqueles pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, por exemplo, de forma particular e por algum problema deixam de ter o seu convênio ou deixam de ter as condições de fazer esse segmento e vão procurar assistência médica no SUS. O Sistema Único de Saúde é um sistema para abranger o atendimento de toda a população brasileira. Então, se teria, obviamente, o direito de fazer esse segmento, esse acompanhamento. Não são todas as equipes que hoje aceitam pacientes não operados por ela, mas está no seu direito. Se você não vai ser integrado a uma equipe pós-bariátrica, pelo menos o acompanhamento com um médico clínico ou acompanhamento endocrinológico, nutricional e psicológico feito em unidades de saúde, isso é perfeitamente possível e nós recomendamos que seja feito, que você não interrompa o seu tratamento justamente por não ter plano de saúde, Outro ponto que eu vou considerar desse dado são justamente aqueles pacientes que, nesse período inicial de 1 ano e meio, 2 anos, têm uma expectativa de perda de peso acima da meta estipulada. Então nós sempre comentamos nos nossos vídeos que as metas elas são determinadas pelo tipo de procedimento cirúrgico realizado. Normalmente no sleeve, que é a gastrectomia vertical, essa técnica proporciona perdas que variam de 25% a 30% em média. Nós vamos ter pacientes que perdem mais do que isso, obviamente. E os pacientes então que fazem a parte do bypass, esses sim podem ter uma perda de volume de peso maior, em torno de mais ou menos 30% a 40%. Então, os pacientes que eventualmente não atingem essa meta, ou principalmente as metas intermediárias, que são as metas mensais, se tem uma ideia, no bypass é em torno de 10% no primeiro mês, mais ou menos 18% no terceiro mês, 25% no sexto mês, para chegar a 30%, 35% em 1 ano, 1 ano e meio. Esse acompanhamento faz com que a equipe já tenha um alerta de que o peso não está sendo perdido de uma forma adequada, de uma forma correta, e que esse paciente, se não vem fazendo acompanhamento nutricional ou não vem fazendo o segmento como deveria, ele seja novamente resgatado, integrado na equipe multidisciplinar novamente e que consiga assim, então corrigir essa perda de peso. Então esse é um ponto fundamental, que o segmento pós-operatório ele é uma parte do tratamento. Então, quando nós pensamos na cirurgia como sendo o ponto final do tratamento, ela é apenas a metade do caminho, que se iniciou no período pré-operatório e que o paciente vai ter
então que a sua vida inteira, a longo prazo, essa necessidade de controle. Então o que eu costumo dizer para os meus pacientes? Que quando se estabiliza a perda de peso, lembrando que o peso mínimo que o paciente atinge, normalmente de 1 ano e meio a 2 anos de pós-operatório, nem sempre é o peso que o paciente ele vai manter a longo prazo, tá? Ou seja, ele pode recuperar uma parcela, se considera que até entre 5% e 10% em relação ao seu peso corporal mínimo seria um peso, um ajuste de peso apenas, né? Mas que, claro, esse paciente ele tem o fantasma da recuperação, do reganho de peso. Nessas situações, algumas vezes o paciente ele volta a procurar o médico justamente por isso. Mas como eu estava dizendo, quando esse paciente atinge essa meta, além de parabenizá-lo, eu já explico que o paciente ele tem, como qualquer pessoa normal agora, a necessidade de um controle da quantidade de calorias ingeridas e as calorias que o paciente ele queima, ou seja, se você consome mais calorias do que você queima em atividades físicas ou na tua rotina diária, existe uma potencial chance de recuperação ou de readquirir uma parcela maior do peso corporal já perdido, tá? Nós vimos que tem várias perguntas que foram feitas aqui. Eu gostaria de dizer a todos que nem sempre vou poder responder todas aqui ao vivo, mas principalmente deixem na página, né, seu like, compartilhem, deixem seu comentário que nós vamos responder todas as perguntas dentro do período mais breve possível. Aqui comentam que alguns pacientes vivem de regime, que necessitam justamente perder mais peso. Como eu disse, a cirurgia ela trabalha um determinado limite de peso corporal perdido. Então nem sempre todos os pacientes vão fazer uma perda de peso igual. Eu posso pegar pacientes que têm o mesmo peso, mesma altura, idades semelhantes, mas que a perda de peso acontece de forma diferente, pelo hábito alimentar, pela rotina diária e principalmente pelo próprio metabolismo de um paciente e de outro que podem ser diferentes, né? Comentando aqui uma das mensagens de Lucy, que faz 9 meses que se operou, tem muita enxaqueca. Quais são os motivos para tudo isso? Olha, na realidade não existe uma relação direta. Algumas vezes a restrição de alguns alimentos, principalmente ricos em cafeína, que podem prevenir as cefaleias ou as enxaquecas, como são reduzidos também num pós-operatório, pode acontecer de ser essa causa. Mas procure um neurologista, Lucy, que com certeza ele vai poder fazer um diagnóstico e fazer daí realmente um tratamento mais adequado para você. A plástica é feita quanto tempo depois? Respondendo a Magda. Magda, a plástica, na verdade, ela pode ser feita a partir da estabilização do peso corporal perdido. Nós recomendamos em torno de 18 meses, tá? Em alguns casos em que o peso estabiliza um pouco antes, é necessária essa integração entre o cirurgião bariátrico e o cirurgião plástico e é factível, ou seja, possível a realização do procedimento de forma antecipada. Eu vi que tem vários pacientes meus e pessoas conhecidas na página, agradeço vocês pela audiência, né? É que eu tenho 6 meses de bariátrica, como a Eliane comenta, e não consigo comer carboidrato, mas em especial arroz. Olha, sabe que é muito curioso, eu tenho vários pacientes que comentam isso, principalmente o arroz feito de uma forma mais soltinha, eles passam a ter uma certa dificuldade com isso. Provavelmente porque fica assim mais leve, ele é feito de uma forma mais gordurosa, uma digestão mais difícil e pode se causar uma certa intolerância realmente. Um outro ponto fundamental que você comentou é em relação ao carboidrato. A ideia, na verdade, se você fez o bypass, é justamente que esse desvio intestinal tenha a possibilidade de trazer o dumping como sendo uma forma de defesa, ou seja, de prevenção do excessivo consumo de carboidrato e, consequentemente, uma recuperação de peso. A Magda comentou aqui, tenho 2 anos de bariátrica e ainda perco peso. Bom, veja, pelo que eu entendi foi isso. Na verdade, a média são 2 anos, mas se você mantém uma certa atividade física e uma dieta associada, a tendência é que você prolongue essa perda de peso por um período maior de tempo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui mais uma vez pela presença.
É aqui, ó, doutor, tenho 25 dias de operada, dieta líquida, emagreci 11 quilos, entrei na dieta pastosa e não emagreci mais nada. Lucélia, isso é muito comum, tanto que eu esclareço na consulta do retorno em torno do 7º ao 10º dia, porque muitos pacientes vêm muito contentes por terem perdido uma média de em torno de 1 quilo de peso corporal ao dia. Mas a meta, principalmente para quem faz bypass, vai de 8. A gente considera que o ideal seria atingir 10% do peso corporal inicial num prazo de 1 mês. Então, se você tem 11 quilos perdidos nesse prazo de 25 dias, tem que ver seu peso inicial. Se você já atingiu esse objetivo de 10% do peso de uma forma antecipada, antes do prazo determinado, quando você vai mudando e aumentando o volume consumido na dieta liquidificada e dieta pastosa, tem que imaginar que o seu organismo está realmente um pouco desidratado e está necessitando de energia para sua manutenção diária. Então ele vai estocar um pouco de energia e por isso que a estabilização do peso acontece. Essa é a maravilha do corpo humano, que mantém-se realmente, ele tem mecanismos de proteção e defesa, porque a ideia não é perder todo o peso de uma forma rápida e que cause alguma certa consequência a médio e curto prazo para você, tá? A Érica diz, ó, nunca fui ao endócrino após a bariátrica, devo procurar? E mais uma pergunta, em algum caso o médico passa medicamento como o BUP? Então veja, na verdade sim, a bupropiona ela pode ser utilizada para diminuir principalmente a ansiedade e a compulsão e consequentemente reduz a vontade de consumo de carboidratos principalmente. A gente tem usado muito nos pacientes então que estão em preparo ou utilização de balão ou pós-bariátricos tardios que vêm com essa queixa. O resultado acaba sendo bom. O endócrino, em algumas equipes, ele acaba sendo substituído pelo próprio cirurgião, mas o ideal é que você faça esse acompanhamento, né? Principalmente após o primeiro ano, a médio e longo prazo, com o seu endocrinologista também, se for possível. Eu também não consegui comer arroz, eu tenho várias perguntas, então isso é muito comum, já comentei. Uma pergunta aqui, Marco, não vou citar o nome, mas tenho muita diarreia e é normal, estou com 6 meses de bypass. Então veja, o mais importante é saber o que você está consumindo. O que eu oriento a todos os meus pacientes? Faça um diário de alimentação, ou seja, que a gente chama de diário alimentar. Anote durante uma semana todos os alimentos que você consome, em todos os horários do seu dia, e volte na sua nutricionista, ou no seu cirurgião, ou no seu endócrino, e apresente esse questionário. Isso será fundamental para o diagnóstico da onde pode estar o erro, tá? O bypass, se você fez esse caso aqui, e queixou dessa diarreia, justamente vai fazer com que a sua absorção alimentar se faça de uma forma diferente. Esse desvio faz com que a digestão de alimentos gordurosos se processe de uma forma um pouco mais lenta, e por isso que a diarreia realmente pode acontecer se a alimentação não estiver de uma forma considerada correta, tá? É verdade que a pessoa a pessoa não teve dumping em tal, é porque se adaptou bem à cirurgia. É que nem todo mundo passa por dumping, a cirurgia não acontece em 100% dos pacientes, muito menos. Em torno de metade dos pacientes só tem alguma queixa de dumping, e a maioria quando tem algum exagero em relação a carboidrato e alimentos gordurosos. E o entalamento, isso depende muito da adaptação do paciente. Alguns pacientes se adaptam e têm uma cicatrização um pouco diferenciada e, consequentemente, acabam tendo uma perda de peso adequada e sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma restrição em relação à dieta e nem surgimento de dumping. Então, isso é muito mais a adaptação de cada um dos pacientes. Se coloca aqui, doutor, tomo materna e Adera, vai ser para a vida toda? Olha, o Adera, é um grande problema que o Adera não tem a ver com a cirurgia bariátrica. O Adera é vitamina D, é vitamina D3 na verdade. A reposição deve-se a baixa incidência solar da região em que você mora, ou porque você não toma sol e não se expõe a um volume solar como deveria ser feito. Agora, o polivitamínico como materna ou qualquer similar, esse tem que ser tomado durante a vida inteira. Isso é o ideal que você faça para prevenção de algum quadro de anemia ou algum déficit nutricional. Doutor, é verdade que o sleeve emagrece menos? Emagrece menos, tá? Estatisticamente, não é um dado meu, o sleeve tem
o fato de não ter o desvio intestinal e deixar o estômago maior, ele vai trazer uma perda de peso, né, na média menor. Mas eu tenho muitos pacientes que fazem sleeve, tem uma excelente adaptação e tem uma perda de peso similar ao bypass gástrico também. Eu vi que tem várias outras perguntas aqui em relação ao atendimento, convênio. Aí eu peço que façam isso em inbox ou na página, que eu posso responder para vocês. Gente, eu espero que nós tenhamos esclarecido vocês. Como eu sempre comento, o intuito desses vídeos é justamente poder ser mais informativo, trazer uma informação de qualidade para vocês. Espero contribuir, é o maior prazer. Todos que me conhecem sabem que faço isso de bom grado, porque é a profissão que eu abracei, não apenas a medicina, mas a cirurgia bariátrica, e espero que vocês possam aproveitar e extrair o máximo disso, tá? Curtam nossa página, compartilhem o vídeo, tem várias outras informações. Nós temos uma série de perguntas em nossa página que podem responder perguntas e respostas que podem responder grande maioria das dúvidas de vocês. E eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos. Como disse, estou em trânsito, então a transmissão está um pouco diferente da transmissão habitual. Mas obrigado mais uma vez para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Boa noite a todos.